Estamos no ar com mais um episódio do podcast Nono Consejute. No fim do segundo dia do Congresso, foi apresentado um novo projeto do PCCV com algumas alterações. E esse projeto foi aprovado por unanimidade por quem está participando do Congresso. E é sobre essas alterações, essas modificações, que nós vamos conversar agora com o presidente do sindicato do Simpojúnior, Manuel Suzar, e o servidor Jair de Jesus, da comarca de Feira de Santana, que eles fazem parte do grupo de trabalho do PCCV. Suzar, muito obrigado por sua participação, por estar presente aqui no podcast Nono Simpojúnior. Eu que agradeço, né? E quero passar para os servidores a confiança nesse PCCV, que foi elaborado durante 6 anos com o Simpojúnior e demais entidades e associações, e eu sempre bato na tecla que a gente precisa de celeridade na aprovação desse PCCV, e a prioridade nossa do Simpojúnior, juntamente com o representante do Simpojúnior do PCCV, que é um técnico de Feira de Santana, Jair de Jesus, justamente para deixarmos claro a preocupação no vencimento do técnico judiciário, essa defasagem de anos nos planos anteriores, e a gente conseguiu manter os 75% do vencimento básico do técnico analista. Conseguimos enquadrar de 8 para 4 anos, repor as perdas inflacionárias. Também conseguimos aprovar para 42 níveis, né, porque o próprio tribunal já tinha descartado os 20 níveis apresentados pelas outras entidades. Então, quer dizer, passa de 36 para 42. Para 42 níveis. Isso, caso o projeto seja aprovado. Não vai ser aprovado, e tem uma sacada interessante nossa, né, Jair? Porque hoje nós somos 36 níveis, você aumenta para 42, automaticamente você já está aumentando mais 6 níveis, e existe um seio, pedido administrativo do Simpojúnior, para aumentar de 10 níveis por titulação para 16. Então, implicitamente, você já está embutindo já esses 6 níveis da titulação dentro da tabela, que aumenta para 42, para depois o tribunal regulamentar através de resolução. Então, os delegados e delegadas adoraram muito essa jogada nossa de embutir os mais 6 níveis, que é com titulação mais dentro da tabela, e vai contemplar milhares de servidores que estão do nível 36, que há anos estão estacionados, sem progredir nem por desempenho, nem por antiguidade e nem por titulação. Então, é um plano de cargos, nós temos que olhar todos os servidores, né? A questão também que nós colocamos 60% do TJFC3 para os liquidantes, os pré-liquidantes e os administradores. Teve a questão também que nós colocamos, a questão da GAI para os motoristas, que hoje só temos 22 motoristas no tribunal. Foi retirada essa GAI dos motoristas no plano anterior, que é esse plano aí. A gente está reincluindo a GAI para os motoristas também, porque são 22, eu acho que não vai ter um impacto relevante incluindo a GAI para esses motoristas, porque o restante já se aposentaram. Hoje a maior parte dos motoristas são terceirizados. A questão também da obrigatoriedade do nível superior para técnico nos próximos concursos do Tribunal de Justiça da Bahia. E outras informações também que eu vou passar agora para o meu amigo aqui, para o Jair falar um pouco. Isso, até te cumprimento, Jair. Obrigado por estar participando com a gente aqui do podcast Nono Consejute. Obrigado por você estar aqui também trazendo informações, já que você também acompanhou de perto, estava presente, né, no grupo de trabalho de todo esse processo do novo projeto. Eu que agradeço. É bom a gente estar aqui falando, até para dar essa ciência aos colegas que não estão participando do Consejute. Além dessas conquistas todas que estamos colocando no plano que o Suzar falou, ainda tem uma questão da bonificação, né? Aqueles servidores que tiverem nota 3 e 4 terão a gratificação, essa bonificação de produtividade, até porque a gente já tinha pedido administrativamente a bonificação dos selos, que são os selos do CNJ, mas esse selo só para quem conseguiu o selo ouro, diamante, mas tem as unidades que não têm capacidade, até por falta de aparelho humano, e também os equipamentos. Então, para esses, faltam essas condições necessárias para ele conseguir esse selo.
não achamos por bem, conversando com o Suzá, discutimos longamente isso e resolvemos colocar essa bonificação para que essas pessoas possam também ter Para que esse todo direito. mundo tenha direito, todo mundo tenha a oportunidade de ganhar a bonificação. Democraticamente, todos têm o direito de conseguir essa vantagem, que agora será de forma assim, tranquila para todos, desde que façam um bom trabalho. Pelo que a gente percebeu lá durante o Congresso, é que todas as alterações foram bem recebidas pelos servidores, antes que até porque eles aprovaram por unanimidade o novo projeto. Tivemos uma presença maciça hoje de delegados e delegadas lá nesse dia, né, com várias palestras. Teve auxílio saúde, teve a palestra da inteligência artificial. Inclusive, o do podcast conversou com os palestrantes sobre esses assuntos. E finalizamos com chave de ouro, porque tem essa questão da bonificação também por produtividade, que nós do Simpojut entramos com um pedido administrativo com o SEI, justamente ao descobrirmos que o CNJ tem uma resolução que já contempla e vários tribunais já estão cumprindo essa resolução. Final do ano da bonificação para os servidores que atingirem o selo, o diamante, o ouro. E, ao meu ver, essa medida de criar essa bonificação de produtividade é uma medida mais justa. Né? O percentual do FAGE, que ainda vai ser definido pelo tribunal, sendo que os servidores que serão contemplados têm que tirar nota 3 ou 4 desse sistema de avaliação por desempenho que ainda está sendo disponibilizado pelo tribunal. Então, como o Jair está falando, é injusto você cobrar o selo de uma comarca que não tem material humano e nem equipamento para conseguir. Então, nesse caso de você estipular uma bonificação de produtividade pelo desempenho, ou seja, nota 3 e 4, vai ser algo mais justo, mais democrático, e eu senti que há essa possibilidade disso acontecer. Outra situação também que eu quero mencionar, que a gente incluiu a licença-prêmio e pecúnia também. Recentemente, o governo do Estado, o Executivo, ele aprovou para os servidores civis, e nós entendemos que também o Judiciário tem que implantar. Então, nós incluímos também a venda da licença-prêmio e pecúnia para todos os servidores, né? Um mês anual, e se o servidor ele aposentar, esse saldo, o tribunal delimitar um teto para pagar em parcelas, tanto para ativos quanto aposentados. No caso dos aposentados, desde que ele não tenha judicializado, né, essa questão da licença-prêmio e pecúnia. Né? Porque se ele tiver judicializado, vai ficar inviável eles receberem a tabela da via administrativa. Então, foi um dia assim muito proveitoso. Nós enchemos de orgulho o peito, né, e dizemos, né, com muito orgulho, que nós somos Simpojut. Uma presença maciça dos delegados. Foi unanimidade a aprovação do nosso PCCV. Ainda temos outra notícia boa, que era uma reivindicação antiga, que são os administradores, que a gente incluiu também para receber a 7, igualmente como liquidante para liquidante. Então, era já esse pedido, já recebemos várias solicitações e hoje a gente conseguiu também incluir para que ele tenha o mesmo direito que os outros têm. A gente tem o administrador de comarca que tem mais de um juiz. Imagine para trabalhar com um juiz só é difícil porque ele tem as ordens. Imagine o administrador que ele ouve, Feira de Santana, por exemplo, mais de 20 juízes. Então, esse administrador tem que trabalhar para 20 juízes. Então, a gente achou justo colocar também que eles recebam a 7. E voltando um pouco no assunto, o Suzá disse que no próximo concurso os técnicos terão que ter nível superior. Me corrija se eu estiver errado. O Tribunal de Justiça da Bahia é um dos únicos do país em que isso não tinha isso ainda. Os técnicos eram de nível médio, agora passa para nível superior. Não, veja bem, é uma proposta que foi deliberada tanto na reunião de diretoria, que foi unanimidade, quanto no conselho de representantes da reunião através do Zoom. E nós, hoje, deliberamos também essa questão na instância maior, que o Congresso é uma instância que é maior do que todas as instâncias.
diretoria, assembleia, o próprio conselho de representantes, e foi uma unanimidade também essa questão de tornar obrigatório o próximo concurso do Tribunal de Justiça, o técnico, a exigência de ser nível superior. Então, eu sempre digo e reafirmo, para um plano de carros e carreiras de investimentos, seu ideal, ele tem que atingir a todos. Tem que atingir o técnico, tem que atingir o analista, tem que atingir o ativo, tem que atingir o aposentado, tem que atingir o pensionista também. Então, nós mantemos a redação do plano anterior, fizemos alterações, né? Mas preservamos o compromisso nosso anterior nesse que aí está, que é o quê? A aproximação do vencimento do técnico analista e a questão também da reposição das perdas inflacionárias nos 4 anos, que foi possibilitado porque o plano foi enviado por 8 anos. Agora, aquela pergunta que todo mundo quer saber, todo mundo está curioso, que eu não fiz até agora. Quando esse projeto vai ser apresentado ao presidente do TJ? A previsão agora em julho, volto a dizer aos servidores que não estamos aqui para enganar ninguém, esse ano é ano de Copa, esse ano é ano de eleição, não vai ser aprovado esse ano, mas a intenção do tribunal é aprovar no ano que vem, 2027, vigorado até 2030. Então a gente está dialogando com o tribunal constantemente, amadurecendo as ideias, mas a intenção que eu sinto, que já sente, é que é uma boa vontade do tribunal de encaminhar para a Comissão de Reforma Plena e Assembleia o mais rápido possível para ser aprovado. Então isso a gente sente nas reuniões que nós estamos tendo lá com o tribunal. Então, eu acredito que o PCCB nosso deva ser aprovado. É lógico que o que está aí foi várias ideias, várias pessoas pensando, servidores, servidoras, delegados, delegadas, o Simpojude, e vamos apresentar ao tribunal. A última palavra é do tribunal, mas a gente vai argumentar a questão da bonificação produtividade. No final do ano, nós sentimos, né, Jair, que foi uma ideia muito bem aceita pelo tribunal, certo? E do percentual do FAD, do Fundo de Aparelhamento Judiciário. Nós não colocamos percentual para o tribunal dizer qual é o percentual, para a gente justamente depois deliberar com a categoria, mas só em reconhecer, né, a produtividade dos servidores, você vê que o tribunal está no topo. O Tribunal de Justiça da Bahia, com produtividade. Então, nada como o tribunal reconhecer e retribuir esse esforço dos servidores. Esses esforços dos servidores. Então, vamos ficar na torcida aqui para que no próximo ano, depois da apresentação ao TJ, o projeto do PCCV seja aprovado e beneficie todo mundo. Encerrando aqui, antes de encerrar, eu gostaria que tanto você, Suzana, quanto você, Jair, mandasse uma mensagem para os servidores que estão nos assistindo nesse momento. Servidores, nosso Poder Judiciário, acreditem no Simpojude. O Simpojude caminha com pés no chão, mas sempre passa para vocês a informação fidedigna, real. A luta não é fácil, é diária, é constante, né? E nós entendemos que vai valer a pena esse suor derramado e a vitória está próxima, porque a prioridade nossa, da diretoria executiva, minha, de Jair Jesus, que é o técnico representante do Simpojude no nosso PCCV, que é justamente o compromisso que nós temos com o técnico judiciário, dessas perdas inflacionárias de anos, dessa injustiça, de a gente corrigir essa injustiça agora. Porque nós trabalhamos na justiça e nós temos que fazer justiça, e nós do Simpojude de cumprir a nossa palavra de que é aproximar o vencimento do técnico do analista. Né, Jair? Jair? Correto. Na verdade, a gente tem que falar e falar de frente para o servidor, que quando eu fui escolhido pela diretoria do Simpojude para representar o técnico, era exatamente para ter essa ideia do que ia acontecer. E tudo que foi prometido, que era diminuir essa diferença do técnico para analista, está acontecendo nesse plano. A gente sempre de olho aberto, Suzar também muito ciente de que sua promessa, sua obrigação de fazer, que tinha feito num plano anterior, continuaria nesse, e isso a gente fez, expandiu, dando a oportunidade de qualidade ao servidor que é técnico, e quando no próximo concurso
passar para nível superior, essa diferença provavelmente diminuirá mais ainda, porque o técnico praticamente vai fazer o que o analista faz. Que hoje já é assim, mas não há reconhecimento do tribunal. Quando acontecer esses próximos passos, esses próximos concursos, com certeza a gente vai ficar bem próximo do tribunal, porque foi assim que aconteceu em outros tribunais do país. Eu agradeço por ter essa oportunidade de falar isso com os meus colegas. Suzar, muito obrigado pela sua participação. Jair, muito obrigado pela sua participação. E mais uma vez eu repito, na torcida para que o projeto, depois que apresentado, seja aprovado o mais rapidamente possível. Esse episódio do podcast Nono Conselho termina aqui. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.